né? Boa noite a vocês três que estão aí. Já conversamos um pouquinho sobre algumas coisas que eu achei interessante. Agora vamos para a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, conforme sempre eu faço, né, para ajudar vocês a visualizarem também, então, nosso conteúdo. O conteúdo de hoje também é tranquilo, tá? Conforme nós estamos acostumados, tá? Porque praticamente o conteúdo de metrologia, nós estamos na reta final do conteúdo de metrologia, tá? Então, isso vai ser de extrema importância para a gente poder estar trabalhando. Então, hoje vamos trabalhar um dos instrumentos, né, que faltava, então, dos três que eu comentei na aula passada. Trabalhamos, então, o paquímetro e o micrômetro. E na aula de hoje, então, vamos trabalhar, né, o relógio comparador, tá? Então, vamos entender também o princípio de funcionamento e como é que a gente trabalha com ele. Pessoal, todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Compartilhei. Matheus, está tudo bem? E Gervásio? Sim. Tá ótimo. Então, olha só, pessoal. Vamos falar, então, na aula de hoje sobre o relógio comparador, né, e traçador de leitura. Vamos ver como é que é feita a leitura nele, né, e como é que ele também funciona, né, e como é que a gente consegue, então, trabalhar com esse equipamento. Qual que é a vantagem ou diferença de trabalhar com esse equipamento em relação aos outros equipamentos que a gente viu nas aulas anteriores. Tá? Então, nós vamos focar nesses pequenos detalhes. Então, olha só, eu, de novo, escrevi aqui, então, nesta sessão daremos a continuidade do estudo do sistema de medição, suas características, os princípios de funcionamento e as principais aplicações. Ressalta-se que tal assunto tem ênfase prática, o que lhe será muito útil no mercado de trabalho, em especial, né, no setor industrial. Especialmente estudaremos, então, o relógio comparador. Vamos explorar, então, as características dele construtiva, os princípios de funcionamento, né, as recomendações, né, de medições, os tipos e o uso, como é que ele deve ser usado, né, e também será abordado, então, o traçador de leitura, ou seja, vamos explorar as características construtivas, como fazer a leitura, né, como é que deve ser feita a leitura da melhor forma possível, e o princípio de funcionamento, e também temos que levar em conta algumas recomendações que são de extrema importância na hora que nós estivermos fazendo, então, essas nossas medidas, tá? Porque isso aí é de extrema importância. Então, olha só. O nosso relógio comparador é esse que está aparecendo aqui nessa foto que vocês estão observando. Então, essa foto aqui está mostrando, então, o relógio comparador. Então, o que é um relógio comparador? Ele é um instrumento, também como os outros, né? Aplicado na medição de peças, ele é muito aplicado para medir peças, porém que se encontram, né, posicionadas entre suas pontas de contato em uma superfície de referência, né, sendo muito aplicada na indústria, de novo, conforme eu já ressaltei, né, anteriormente. Então, é muito comum, né, ele é muito aplicado em grandes indústrias, esse equipamento que está aqui, que é o nosso relógio comparador. Tá? Assim como fizemos na aula passada, também nós mostramos, então, alguns pontos importantes do relógio comparador. Também trouxe eles aqui para vocês, né? Por exemplo, nós temos aqui a ponta de contato, temos aqui esse ponto chamado de fuso, o canhão, temos aqui o contador de voltas, temos aqui o limitador de tolerância, esse pontinho que está aqui, ele limita a tolerância, que nós já vimos, já calculamos até. E essa aqui é chamada capa do fuso. Né? Temos aqui o ponteiro principal, né? Ou seja, esse que começa daqui do zero. Temos aqui que é o ponteiro principal. E esse, o de dentro aqui, o pequenininho, que nós temos aqui, que é o contador de volta, conforme eu já disse. E esse ponto que está aqui é o parafuso de fixação, né, do arco. Você vai fixar o arco. E essa aqui que nós temos aqui embaixo, está aparecendo aqui, então, é o nosso arco. E essa tela grande que está aqui, então, ele é chamado de mostrador. Ou seja, é onde a gente consegue visualizar, né, tudo que a gente, as medições que a gente está fazendo.
Conforme eu disse também na aula passada, hoje já existe, por exemplo, esse equipamento digital, onde aqui nós, nesse mostrador, esse mostrador, ele é um display que já faz a leitura, né? E a gente colhe apenas o resultado a partir dele, tá? Então, é algo muito interessante, tá? Para a gente poder também estar avaliando, então, e trabalhando nele. Então, olha só. Embora a sua fixação, a sua faixa de medição seja menor quando comparada à faixa entre outro instrumento, ou seja, ele tem uma faixa menor, o seu uso é mais comum, ou seja, embora ele tenha uma faixa menor, mas o uso dele é muito comum, né? E na medição comparativa. Então, quando eu preciso fazer medições comparativas, é muito comum nas indústrias, em grandes lugares, utilizar então o relógio comparador. De modo que os blocos padrão, ou chamado também de gabarito, com dimensões padronizadas e assertivamente conhecidas, são utilizadas com a finalidade de zerar a indicação. Então, ou seja, eu vou fazer sempre a comparação, né? Ou seja, como eu escrevi aqui, ele faz a medição por comparação do valor padrão, ou seja, um valor conhecido e o valor medido, né? E isso é um grande diferencial desse instrumento, ou seja, uma das grandes vantagens, né? Ou um diferencial dele é ele realizar essa comparação com um certo valor conhecido, né? E o valor que está sendo medido. Isso faz dele um grande diferencial, né? Ou seja, o relógio comparador atua principalmente no controle, né? Conforme eu disse, no controle dimensional de peças, ele é muito utilizado, conforme já comentamos, também efetuando uma comparação dessas peças, no caso, com um protótipo, ou seja, algo já conhecido, um protótipo de dimensões conhecidas, né? Conforme nós já vimos que isso faz desse equipamento ou desse instrumento um diferencial muito grande, tá? E a resolução desse relógio comparador, né? Ele está na faixa, né? Ele tem 3 tipos de resoluções: 0,01 milímetro, ele pode ser de 1 milímetro ou pode ser de 10 milímetros. Então, ele apresenta essas 3 resoluções possíveis. Então, olha só outra informação importante. Princípio de funcionamento. Princípio de funcionamento. Em relação ao seu princípio de funcionamento, esse dispositivo apresenta uma ponta de contato, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma ponta de contato que, quando movimentada, causa uma alteração no indicador do instrumento. Se a ponta for submetida a uma certa pressão, tem-se que, essa informação é muito importante, tem-se que o ponteiro gira no sentido horário. E quando ele gira no sentido horário, né, quando o ponteiro gira no sentido horário, significa que há uma diferença positiva entre a peça, né, que eu estou medindo e o padrão. Ou seja, o que significa, professor? A peça tem dimensões maiores, né, que o adequado. Então, a peça apresenta dimensões maiores do que o adequado ou o padrão esperado. Já, diferentemente, no caso do ponteiro sofrer um giro no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário, isso implica que a peça possui dimensões menores que as predefinidas, né, que aquelas que são predefinidas. Sendo assim, então, apresenta uma diferença negativa, tá? Eu vou subir um pouquinho para vocês verem essa ponta que eu estou falando aqui. Vou pegar essa imagem aqui, só para eu subir ela. Tá vendo? Tem uma pontinha aqui. É essa ponta aqui que a gente está comentando, que ponta de contato. É essa aqui que vai tocar na peça. E o giro pode ser feito nesse sentido horário ou no sentido anti-horário, né? Ou seja, no sentido do relógio ou contra o sentido do relógio, né? Se a gente pensar desse jeito. Tranquilo, pessoal? Sossegado, né? Então, olha só.
a medição comparativa por meio do uso de relógio, né, que eu acabei de falar, por exemplo, quando a rotação, por exemplo, é feita nesse sentido, né, no sentido horário, né, você tem esse ponto que eu estou medindo somado com x, ou seja, eu tenho, então, né, uma diferença positiva. E se acontecer o contrário, eu vou ter uma diferença negativa. Né? Eu fiz aqui um simulado, por exemplo, isso aqui é uma peça, né, esse aqui é o ponto de referência, né, e essa aqui é a peça a ser medida, e você vai, então, pegar esse ponteiro aqui, e à medida que ele vai estar tocando, eu vou tendo aqui esse valor, essa diferença aqui x. Eu vou verificar, por exemplo, aqui o meu h, né, e aqui eu vou ter a diferença x em relação ao meu h. Né, porque, olha só, isso aqui é a peça que vai ser medida. Só que o meu padrão de referência está aqui. Ó. Então, vocês podem observar que o nível do padrão de referência está aqui. Ó. Essa linha que está passando aqui. Ó. Então, em relação ao padrão de referência, existe um valor a mais x. Então, esse valor aqui é a minha medida, né, que está sendo efetuada. Né, é o valor, então, que eu vou fazer a leitura. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Sossegado? Sim. Ótimo. Então, olha só, a dimensão da peça, como é que é? Depois que eu fiz a medida, então a dimensão da peça vai ser formada pela dimensão padrão, mais ou menos o valor lido no instrumento. Vou usar mais, se for no sentido horário, vai ser menos, se for no sentido anti-horário. Vou subtrair esses dois valores. Então, olha só, como é que a gente faz a leitura desse valor, que é muito importante. Primeiro, eu vou girar o mostrador, né? Eu vou girar o mostrador até o traço com o zero. Que fique bem alinhado esse traço com o zero com o ponteiro. Né? Para começar, tenho que garantir para que não haja outra diferença. E depois eu vou fazer a leitura condição, né? Vou fazer a leitura da condição inicial dos ponteiros, ou seja, vamos supor que eu não coloquei bem no zero, então ele poderia ter começado num outro valor, então eu vou ter que fazer bem essa leitura dos ponteiros, comparando com o valor que está lá no mostrador. Feito isso, aí vem os primeiros passos. Então, primeiro, nós devemos fazer, então, a leitura do ponteiro menor. O que esse ponteiro menor faz, professor? Ele indica a quantidade de voltas completas realizada pelo ponteiro maior. Ou seja, o ponteiro menor indica o número de voltas inteiras. Então, ele indica o número de voltas inteira. E depois, segundo ponto, vou fazer então a leitura do ponteiro maior, que indica o deslocamento em centesimal. E nós já estamos vendo aqui em todas as aulas que todas as medidas, elas são feitas em milímetro. Então, isso você não pode esquecer. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Tudo bem? Aline, Gervásio, Matheus, tudo bem? Sim. Aline, tudo bem? Tá. Tudo sim, Daniel. Gervásio, tudo bem? Sim. Tranquilo. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro como fazer essa medida. Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, essa peça que nós já vimos lá. Então, está aqui, ó. Faça a leitura da peça que está sendo medida no esquema abaixo. Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que fazer, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós vimos aqui, é fazer a leitura, né, desse ponteiro menor. E observem que aqui dentro eu coloquei a seta que o ponteiro menor está girando nesse sentido aqui, ó. E enquanto que o ponteiro maior, por fora, né, ele está nesse sentido aqui. Eu já coloquei o sentido da seta. Pessoal, vocês conseguem observar? Então, olha só, o que a gente faz, então, professor? Primeira coisa, eu vou olhar no ponteiro menor, aonde que ele está. Vocês conseguem enxergar no desenho o ponteiro menor? Não, né? Sim ou não? Muito pouco. Muito pouco. Vocês estão enxergando, ele está entre que números? Tá entre 7 e meio e 8. Não, são números inteiros. Então, está entre 7 e 8, certo? Tá mais para 8.
Isso, mas não chegou no 8, tá? Eu só quero saber se ele está em qual intervalo. Então, olha só, como ele está girando nesse sentido. Aline, tá me ouvindo? Consegue enxergar? Tudo bem o que eu estou falando? Sim, Então, olha só, o que eu faço? Como ele está girando nesse sentido aqui, então ele está entre 7 e 8. Eu vou perguntar para vocês, quantas voltas completas ele realizou, se ele está entre 7 e 8? 75, 76, por aí. Não, voltas completas, números inteiros, voltas completas. 7,5, né? 7 e alguma coisa. Então, as voltas completas são 7. Tem que ser número inteiro, gente, não decimal. Tá, 7. 7. Então, olha só, como ele não chegou no 8, como ele está girando nesse sentido, então ele passou o 7. Conforme o Matheus falou, está mais quase para o 8. Então, se ele passou o 7, eu tenho certeza que voltas completas que ele fez é 7. 7 voltas completas, isso aí eu sei. Por quê? Porque ele está entre 7 e 8, mas o que eu sei, como ele está girando nesse sentido, ele passou no 7. Então, a quantidade de voltas completa que ele fez é 7. Feito isso, eu medi as voltas completas, eu já sei que ele fez voltas completas, né? Aí agora eu vou olhar, vou colocar aqui 7 milímetros, né? Então, ele fez 7 milímetros. 7 voltas completas. E eu vou olhar agora o ponteiro maior. Vocês conseguem perceber se o ponteiro maior está em que valor? 71. 71. E, ou seja, lembrando, em milímetro. Então, é 0,71 milímetro. Então, feito isso, o resultado final é só somar os dois. Quanto é que dá a leitura? 71. 0,78 milímetros. Não, 7,71, gente. É somando. Você está somando 7 com 0, vai dar 7. Então, vai ficar 7,71 milímetros. Perceberam como é que é feita a leitura, pessoal? Sim. Sim. Então, tranquilo, gente. Então, olha só. Só isso na nossa aula de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês a resolução. A resolução está aqui, né? Eu até comentei isso com vocês. Está aqui, ó. Leitura do ponteiro menor. Neste caso, encontra-se entre a graduação 7 e 8, que correspondendo, então, 7 voltas completas, o que significa 7 milímetros. Leitura do ponteiro maior. Neste caso, está apontando para a graduação de 71 do mostrador, indicando, ou seja, 0,71 milímetro de deslocamento. Então, a minha indicação fica 7 mais 0,71, que vai ser igual, então, a 7,71 milímetro. Tranquilo, pessoal? Sim. Tudo bem? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui a simulação prática, né? Depois, nossa aula hoje é só isso, mas vou mostrar aqui para vocês, então, ele funcionando na prática. Olha só, tá aqui. Então, vocês conseguem perceber, então, né? Ele aqui funcionando da melhor forma possível. Né? Olha só que ele vai estar medindo os valores, né? Então, eu paro, por exemplo, o que eu faço? Eu vou parar ele aqui. Aí eu vou pegar o valor. Como ele está girando no sentido, posto ele não completou nenhuma volta, então são 0 volta. E lá em cima, vocês podem ver que está no 89. Né? Está quase chegando no 90, 89. Então, se eu somar 0, que é a quantidade de volta, porque ele não completou uma volta, mais o 0,89 vai dar 0,89. E assim sucessivamente. Né? Observe, então, que ele comece ele vai estar fazendo, então, as medidas, né? E lembrando, conforme eu disse, que essa rotação aqui, ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Conforme nós já vimos nas aulas anteriores. Então, ele vai realizando esse processo. E hoje, é muito comum vocês observarem, por exemplo,
eles estarem vinculados, né? Estarem vinculados, por exemplo, a processo de medição, por exemplo. Olha só, por exemplo, nesse caso, né? O que está acontecendo? Ele passou do 1, então deu uma volta completa, e o ponteiro maior a gente pôde observar, né? Que estava aí no 14, né? Eu tirei agora, né? Estava 14, alguma coisa. Assim, por exemplo, observa, está no 12, como deu mais de uma volta, então está 12, alguma coisa. Então, olha só, no caso, passou, está no 14, então dá 1,14. Ou seja, deu uma volta, fez uma volta completa, e lá o ponteiro maior está marcando, então, 14, ou seja, 0,14. Então, se soma 1 mais 0,14, vai dar 1,14. Tranquilo? E é muito comum, gente, esse equipamento ele aparecer acoplado, né, nos paquímetros que a gente viu na aula passada. Até eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação do paquímetro. Né, esse aqui é um paquímetro em polegadas. Olha só, o que a gente viu, por exemplo, está marcando 0,7 dividido por 32. Lembrando que a gente viu que as polegadas são frações. Por exemplo, 1,58 dividido por 128, né, que é as frações que a gente viu lá, então, das medidas do paquímetro. E assim, sucessivamente. Então, isso vai acontecendo normal. Por exemplo, 3, está medindo aqui o 3, né, vírgula, esse traço que estão aqui, 8,87 dividido por 128, que é a fração de polegada. Né? 1 sobre 16 vezes 8, que nós já vimos. Tá aqui, ele está aqui no 1, está aqui sobre 16, né? No 16, então, 8, que é a fração mínima. 1 sobre 8 vezes 1 sobre 16 dá 1 sobre 128. Então, ele, hoje em dia, ele é muito acoplado em vários, né, em vários sistemas, em vários instrumentos. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, olha só, vou voltar lá, eu vou interromper esse compartilhamento, vou voltar então aqui na nossa tela. Na nossa tela normal, que a gente está trabalhando de compartilhamento. Então, olha só, pessoal, então é desse jeito então que a gente faz, né, o processo de medição. É assim que a gente avalia o processo de funcionamento, é assim que a gente avalia o comportamento no caso desse equipamento em específico, ou desse instrumento, assim como dos outros também que nós vimos nas aulas anteriores, né? Como eles funcionam, como a gente faz as devidas medições, tá? Então, isso tudo é muito importante, né? A gente perceber e saber como usá-los, porque o resto é tranquilo, pessoal, o resto é que a gente já viu. Agora, como saber usar o equipamento, isso é muito importante. Tá? Então, você tem um equipamento, você tem que saber, professor, como é que eu faço para usar? Então, a gente precisa saber usar o equipamento. E isso vai fazer toda a diferença. Tá? Porque não basta ter um equipamento comprado, saber que ele está ali, por exemplo, fulano comprou. Tá, tudo bem, mas e usar ele? Será que as pessoas sabem usar? Então, nós estamos vendo aí que eu estou mostrando para vocês essas simulações, né? Para vocês verem como é que a gente usa o equipamento, como é que a gente faz a leitura, seja a leitura em polegada, conforme nós vimos, ou seja a leitura em milímetro, conforme nós vimos também nas aulas anteriores. Então, tudo isso, né, faz parte desse conjunto ali, que é extremamente importante, tá? A gente verificar esses conceitos ali, tá? Então, o material está aí disponível para vocês e qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, tá? Vocês podem estar me perguntando. Então, por hoje a nossa aula é essa. Desde já eu agradeço a todos vocês, né? E também desejo a vocês uma boa continuação de noite